Sabe aquelas fitas amarelas que a gente vê por toda a parte em setembro? Bom, por trás delas existe uma história muito pessoal, uma história de perda, mas também de uma compaixão enorme que acabou dando início ao movimento global. Hoje a gente vai mergulhar na origem e no impacto do Setembro Amarelo aqui no Brasil. E tudo, absolutamente tudo, começou com essa frase aqui. Simples, né? Direta e muito poderosa. Impressa em pequenos cartões, essa mensagem se tornou a semente de uma campanha mundial de prevenção ao suicídio, trazendo esperança a partir de um momento de muita dor. Ok, então vamos lá. Nosso caminho aqui vai ser o seguinte. A gente vai seguir a jornada da fita amarela, desde a origem emocionante dela, passando pela missão aqui no Brasil. Vamos entender os números por trás da crise e, o mais importante, descobrir onde encontrar ajuda e o que o futuro reserva para essa causa. Vamos começar então pela origem de tudo. Uma história que não começou com uma grande organização ou um comitê, mas com uma família. A história começa lá em 1994, com um jovem americano chamado Mike M. Ele era apaixonado pelo seu Mustang amarelo, um carro super vibrante. Depois da sua morte trágica, os pais e amigos dele tiveram uma ideia. No funeral, eles distribuíram 500 cartões com fitinhas amarelas e aquela mensagem simples: se precisar, peça ajuda. Esse gesto, sabe, um gesto de pura compaixão, começou a se espalhar, e a coisa tomou uma proporção tão grande que em 2003, a Organização Mundial da Saúde oficializou o dia 10 de setembro e a fita amarela, transformando uma dor familiar em um símbolo global de esperança. Certo, agora, como é que esse símbolo global atravessou o mundo, chegou aqui no Brasil e se transformou numa campanha nacional tão estruturada como o Setembro Amarelo? Vamos ver isso agora. A missão da campanha no Brasil pode ser resumida nesse lema: falar é a melhor solução. O objetivo é exatamente esse: quebrar o tabu. A campanha trabalha para educar todo mundo de que o suicídio é sim um problema de saúde pública, mas que ele pode e deve ser prevenido. E o ponto mais crucial é este aqui. A estimativa é que 9 em cada 10 casos poderiam ser evitados se existisse o suporte adequado. 9 em cada 10. É um número impressionante. E quem é que está por trás dessa mobilização toda? A força da campanha vem de uma aliança bem estratégica. São 3 pilares. Primeiro, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, que foi quem idealizou a campanha e traz toda a base médica. Depois, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, que dá aquele peso institucional à credibilidade. E, por fim, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que funciona como braço de apoio direto, garantindo que o chamado para ação tem uma resposta imediata e acessível para quem precisa. Mas, afinal, por que essa campanha é tão urgente? Bom, os dados nos ajudam a ter uma dimensão bem clara da crise de saúde pública que a gente enfrenta aqui no Brasil. Olha só esse número. No Brasil, são registrados aproximadamente 14 mil suicídios por ano. Para a gente colocar isso em perspectiva, é como se 38 pessoas morressem todos os dias. É um número realmente alarmante e que só reforça o quanto a gente precisa falar sobre isso. E o que os dados revelam aqui é uma disparidade de gênero impressionante. Embora as mulheres tentem mais, os homens acabam morrendo significativamente mais por suicídio. A taxa entre eles é mais do que o dobro da registrada entre as mulheres. A urgência fica ainda maior quando a gente olha para os mais jovens. Entre 2011 e 2022, a taxa de suicídio nessa faixa etária cresceu 6% ao ano. E de uma forma ainda mais preocupante, entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o aumento foi de quase 50% em apenas 5 anos. São dados que, sinceramente, exigem a nossa atenção imediata. Então, diante de tudo isso, como essa conscientização se transforma em ação pelo país inteiro? Durante o mês de setembro, o Brasil literalmente se veste de amarelo. A gente vê monumentos icônicos iluminados, como o Cristo Redentor, por exemplo. Acontecem palestras em escolas, empresas que criam programas internos de bem-estar, materiais informativos são distribuídos e, claro, as redes sociais se tornam uma ferramenta super poderosa para amplificar a mensagem, principalmente entre os mais jovens. E a campanha não é uma coisa estática, sabe? Apesar de falar é a melhor solução ser a base, a cada ano novos temas são adotados, como agir salva-vidas. Isso ajuda a direcionar a conversa para pontos específicos da prevenção e a manter a mensagem sempre relevante, sempre atual. Bom, a gente chega agora na parte que talvez seja a mais importante de toda essa análise. Porque a conscientização é o primeiro passo, claro, mas saber onde buscar ajuda concreta é simplesmente fundamental. Então, a pergunta crucial é essa: o que fazer em um momento de crise? Seja para si mesmo ou para ajudar alguém que está precisando. Existem várias portas de ajuda e todas são vitais. O CVV, pelo telefone 188, oferece apoio emocional gratuito, anônimo, 24 horas por dia. Os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, são unidades do SUS especializadas, com equipes completas. E em crises agudas, o SAMU, no 192, e o Corpo de Bombeiros, no 193, são os serviços de emergência que devem ser chamados. O importante é saber, a ajuda está disponível.
Para a gente finalizar, vamos fazer uma análise um pouco mais a fundo. Qual foi o impacto real do Setembro Amarelo até agora e, principalmente, o que o futuro nos reserva? E aqui a gente encara um paradoxo bem complexo. A campanha, sem dúvida nenhuma, aumentou a conscientização. As buscas online pelo tema disparam todo setembro. Só que, por outro lado, os dados mostram que as taxas de suicídio no Brasil não diminuíram. Pelo contrário, elas mantiveram uma tendência de alta. Mas aqui é preciso entender um ponto fundamental. Correlação não é causalidade. Não dá para culpar a campanha pelo aumento. Outros fatores, como a crise econômica e social que o país viveu, são estressores gigantes para a saúde mental. Além disso, com menos estigma, é possível que a notificação dos casos tenha se tornado mais precisa. A campanha pode ser, na verdade, uma resposta a uma crise que já vinha piorando. Então, o que fazer? As recomendações apontam para um caminho bem claro. Os governos precisam investir mais na rede de saúde mental. A campanha pode focar em promover o cuidado como uma prática contínua, o ano todo, não só em setembro. As empresas podem ir além do simbólico e criar políticas reais de apoio. E para todos nós, fica o compromisso de internalizar a mensagem e cuidar uns dos outros o ano inteiro. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. A conscientização é suficiente? O Setembro Amarelo abriu uma porta crucial para o diálogo. O próximo passo, e talvez o mais desafiador, é transformar essa conscientização em uma cultura permanente de cuidado e em uma infraestrutura de saúde que possa de fato salvar vidas.